Boa noite a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças e vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora o nosso versículo: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Há um salmo, o salmo mais longo, mais extenso de toda a Bíblia, o Salmo 119, que fala quase que exclusivamente acerca da palavra de Deus, as suas características, as suas qualidades, a sua profundidade. E num dos seus versículos nós lemos assim, é David que escreve este salmo, e ele, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite. Mas o teu mandamento, referindo-se à palavra de Deus, o teu mandamento é amplíssimo. Outra versão diz, é ilimitado. Uma das nossas ocupações no céu será, sem dúvida, estudar as Sagradas Escrituras. Em Efésios nós lemos algo relacionado com isso, que diz que nós pelos séculos dos séculos iremos entender, compreender a profundidade da sabedoria de Deus, da ciência de Deus. E o Senhor, através da obra da criação, Ele manifesta o seu poder. Mas a sua sabedoria está no plano que Ele arquitetou para a nossa salvação, sem dúvida, mas, entre outras coisas, também está refletida de uma forma maravilhosa nos textos sagrados, no texto da Palavra de Deus. E mesmo os grandes mestres da palavra, os chamados doutores das Escrituras, quando se debruçam e estudam de uma forma cuidadosa a palavra de Deus, eles apenas tocam na orla deste livro. Quando eles tentam extrair ouro desta mina que é a palavra de Deus, eles apenas escavam superficialmente, e mesmo assim eles extraem pepitas do ouro do mais puro quilate, que são um bálsamo para as nossas almas. Não é o nosso caso, não temos esses predicados, mas mesmo assim nós conseguimos, por exemplo, neste versículo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, nós podemos interpretar este versículo de uma forma que traz consolação. Abre o nosso entendimento acerca de Deus, acerca do coração de Deus, acerca dos planos proféticos de Deus. Coisas que dizem respeito à nossa vida, à nossa piedade, ao nosso relacionamento com Ele. E é isso que nós nos propomos fazer com a ajuda e a graça de Deus. Então, nós propomos-nos estudar este versículo debaixo de três facetas distintas, três prismas diferenciados. Iremos fazer uma análise escatológica. O que é isto? É uma análise profética daquilo que vai acontecer no tempo futuro. Depois, iremos aplicar este versículo à experiência e àquilo que acontece a quando da nossa conversão, da salvação da nossa alma. Em terceiro lugar, este versículo também nos traz luz e entendimento em relação à nossa comunhão com Deus nos dias que se chamam hoje. Então, do ponto de vista profético, escatológico, isto está relacionado diretamente com a nação de Israel. Não nos esqueçamos que Jesus fala aos seus discípulos, ele está rodeado de uma grande multidão, mas ele fala particularmente aos seus discípulos. Ele fala-lhes acerca do reino dos céus. E nós insistimos que é o reino que o Senhor irá implantar na terra, chamado milénio, porque tem uma duração de 1000 anos.
em que Jesus vai reinar na terra a partir da capital, em Jerusalém, e a partir dali ele vai reinar sobre todo o mundo. E nós sabemos o que é que vai acontecer durante esse reino. Sabemos o suficiente para nos alegrarmos com essa perspectiva e vivermos nessa expectativa. Porque, apesar de o Senhor aqui falar diretamente à nação de Israel, aos seus discípulos, nós que hoje sofremos com Ele, com o Senhor Jesus, e por causa dele, também com Ele reinaremos. Também estaremos neste reino com privilégios diferentes, peculiares, nos quais nós não vamos entrar, mas estes versículos também nos dizem respeito, mesmo que não diretamente, com a ênfase que é dada aqui no nosso versículo 8. Quando Jesus esteve cá, quando ele esteve na terra, quando esteve em Israel, o profeta Isaías, no célebre capítulo 53, ele profetizou e ele escreveu assim, que olhando nós para ele, não vimos nenhuma beleza nele. Eles não foram cativados pela beleza espiritual que o Senhor refletia. Mas também houve outra coisa que eles não viram. Eles não viram Deus em Cristo. Eles não chegaram à conclusão que mais tarde o apóstolo João chegou dizendo, este, referindo-se ao Senhor Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles não chegaram lá. Uma das coisas que Satanás faz, segundo aquilo que lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em relação aos incrédulos, àqueles que se deixam dominar pela incredulidade, ele faz duas coisas. A primeira é que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Entre outras coisas, este Evangelho é de uma lógica impressionante, de uma simplicidade, ao mesmo tempo profundidade, mas qualquer criança atenta pode compreender o plano que Deus tem para que nós sejamos salvos. E às vezes até pessoas eruditas, cultas. Nós explicamos como é que podem ser salvos e não compreendem. Não compreendem porque o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento para que lhes não resplandesse a luz do Evangelho. Mas faz outra coisa, segunda. Para que não vejam em Cristo a imagem de Deus. E a nação de Israel, quando Jesus aqui esteve, veio para o que era seu, os seus não o receberam, porque não viram nele a imagem de Deus. Para eles, Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Nós sabemos que a nação de Israel, segundo as organizações humanas e as leis que regem as nações, eles tiveram o seu início como nação a 14 de maio de 1948. Mas virá o dia em que eles verão a Deus. Que eles nascerão como nação, nascerão de novo, nascerão espiritualmente. Isso vai acontecer num só dia. E nesse dia eles irão ver que aquele que traspassaram, aquele que clamaram pela sua crucificação, não somente era o seu Messias, e ele o seu Messias, mas também é Deus bendito eternamente. Os seus corações serão purificados, serão limpos. E eles verão a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Os meios que Deus usará para que isso se torne uma realidade. Isso reporta-nos para Isaías, capítulo 66, versículo 8. E aqui o profeta equaciona, ele faz perguntas. E no versículo 7 ele diz, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? E nós perguntamos, que coisa? Quem viu coisa semelhante? E nós interrogamos, mas afinal o que é? Ele responde, com outra pergunta, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez?
Uma nação nasce de uma só vez. E ele aqui refere-se não só ao nascimento de uma nação do ponto de vista histórico, mas ele vai mais longe. O mandamento de Deus é amplíssimo. E ele faz aqui uma referência. Será possível uma nação, num só dia, nascer de novo? Mas é isso que vai acontecer em relação à nação de Israel. Irá nascer de novo como nação num só dia. E em Ezequiel, capítulo 36, nós podemos ler acerca dos meios que Deus usará para que isso aconteça. Versículo 24 de Ezequiel 36. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. É o versículo 24. A diáspora judaica vai ser trazida para a sua terra. E não vai ser com uma ponta aérea. Se calhar até Israel hoje em dia tinha meios para fazer isso. Mas se nós vamos para os 4 evangelhos, nós lemos que o Senhor diz que vão ser os anjos que os vão levar para a sua terra. Eles vão ser levados para a sua terra. E o versículo 25 diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E reparem, porei dentro de vós o meu espírito. E eles nascerão da água e do espírito. O Senhor irá purificar os seus corações, limpar os seus corações. Eles, como nação, vão nascer de novo e verão a Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Isto transporta-nos para um outro acontecimento muito conhecido no meio evangélico, que é aquela célebre conversa que Nicodemos, numa noite, teve com Jesus. E se nós lermos atentamente essa passagem, nós iremos ver que não há ali enganos, que não há trocas de alvos a alcançar com a mensagem. Jesus não faz trocas retaliatórias, descuidadas. Muitas vezes ele refere-se a Nicodemos, à pessoa dele. E por 2 vezes ele diz: eu a ti te digo. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus. A ti te digo. Depois ele diz: aquele que não nasceu de novo, a ti te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. A ti te digo. Mas também depois Jesus diz: vos é necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo como nação. Até porque Nicodemos, quando vai ter com Jesus nessa noite, ele diz: nós sabemos. Ele identifica-se com a nação. Nós, nação, sabemos que és mestre vindo de Deus. Mas apenas um mestre, não um Messias. Então Jesus diz: necessário vos é, como nação, nascer de novo. E estes versículos que nós atrás citamos falam-nos acerca do novo nascimento espiritual da nação, que ao fazer isso, ao acontecer isso, eles vão ficar com os seus corações purificados, nascerão da água e do Espírito. Reparem novamente o versículo 25: derramarei água pura sobre vós. E depois lemos: porei dentro de vós o meu Espírito. Foi aquilo que Jesus disse também a Nicodemos: aquilo que não nascer da água e do Espírito. Derramarei água pura sobre vós, água espiritual, e colocarei dentro de vós o meu Espírito, diz Deus. E verão o teu. Segunda faceta do nosso estudo: a conversão. A conversão. Um dia nós vamos ver a Deus. Quem é que vai ver a Deus? Quem são os bem-aventurados que verão a Deus? O nosso versículo diz-nos: os limpos de coração. Nós conhecemos-nos. Os outros podem nos conhecer, mas nós conhecemos a nós próprios. E nós olhamos para o nosso coração e vemos tantas coisas que não gostaríamos de ver.
e damos razão àquilo que o Senhor Jesus disse. É do coração que vem. Do coração brotam os maus pensamentos, adultérios, furtos, uma lista má. É do coração. E nós olhamos aqueles versículos e dizemos, é verdade, do meu coração também jorra. Deixai-nos usar o termo, esta imundícia. Vos purificarei das vossas imundícias. Lembram-se, Ezequiel? Mas nós queremos ver a Deus. E quando nós queremos ver a Deus e nos predispomos para que o Senhor limpe o nosso coração, isso vai acontecer. Se calhar não é através dos meios que nos foram ensinados, que nós até pensamos que são os mais corretos e lógicos. Uns pensam que serão purificados através de seguirem uma religião. A maior parte, a esmagadora maioria, pensa que é através das boas obras, das quais o Senhor se agrada, que nós as façamos, mas continuamos a ser pecadores e continuamos com a necessidade do nosso coração ser purificado. Outros apontam para os méritos pessoais, humanismo, solidariedade, que nós não negamos a importância desses atributos e dessas qualidades humanas. Dizemos que não é suficiente. Então o que é suficiente? O que é necessário? Como é que o meu coração pode ser limpo? Não nos cansamos de pregar a velha e sempre nova mensagem do Calvário. E citamos a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 8. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos purificados em Cristo. E, prezados amigos, não há outra maneira de nós sermos purificados. E precisamos ser purificados para vermos a Deus. Por duas razões. Primeira, porque nós iremos ver a Deus no céu. E no céu, o céu é um lugar santo, é um lugar puro. E a palavra de Deus diz que lá não entra nada que contamine. Portanto, nós não podemos levar connosco os nossos pecados, nenhum sequer. Daí a necessidade de uma purificação total e completa. E isso é possível através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Segunda razão, Deus é um Deus 3 vezes santo. E para nós coabitarmos, para estarmos juntamente por essa eternidade fora, na companhia e na presença de Deus, nós precisamos de purificar os nossos corações para vermos a Deus. Para dizermos aquilo que Jó também disse, mas os meus olhos o verão e não outros. 1 Coríntios tem uma lista de pecados que alguns dos crentes dessa igreja que se reuniam, que se congregavam na cidade de Corinto, é uma lista terrível. E Paulo diz, e alguns de vós praticastes isto. Era como que eles vivessem as práticas de Sodoma, que eram grandes pecadores contra o Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 6. E fala ali em pecados medonhos, terríveis. E depois Paulo acrescenta, tais fostes alguns de vós. Certo? E no capítulo 6, no versículo 11, ele diz uma coisa que eu repito várias vezes. Porquê? Porque isto fala já acerca do poder do Evangelho e do poder da eficácia da obra da cruz. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, etc. Versículo 11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vós fostes isto. Mas haveis sido lavados, mas fostes santificados. Por isso é que ele começa esta epístola dizendo, esta carta dizendo, aos crentes que estão em Corinto, chamados santos, santificados em Cristo Jesus. Reparem, pessoas com pecados assim foram santificados em Cristo e aos olhos de Deus eram santos. Terceiro aspecto e último aspecto, a comunhão.
O Salmo 24 pode ser aplicado também a este versículo. Salmo 24. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós podemos fazer aqui uma referência ao monte da comunhão. Aquele que nos salvou fez uma promessa maravilhosa que ainda hoje contenta as nossas mentes e alegra os nossos corações, que é estarei convosco todos os dias. E ainda hoje o Senhor Jesus diz: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Comunhão. A nossa comunhão com Deus é reatada, melhor, é começada quando nós nascemos de novo, quando somos lavados através do sangue da cruz. Mas depois não deve de haver um salto até à eternidade, um hiato de tempo. Fomos salvos, ficamos contentes com a salvação que temos em Cristo, e então depois esperamos um dia irmos para o céu e ali estarmos com Jesus. Não. No tempo da nossa travessia nesta terra, que por vezes pode ser comparada a um deserto, independentemente das circunstâncias, podemos andar com Deus. E este deve ser um dos objetivos maiores do nosso relacionamento com Deus. Hoje é andarmos com Deus. Vivemos a experiência que Enoque também viveu. Viveu nos dias que antecederam ao dilúvio, que eram dias maus, mas mesmo assim nós lemos: Enoque andou com Deus. E somos convocados hoje e desafiados a andarmos com Deus, em comunhão com Deus. Subirmos ao monte da comunhão com Deus, permanecer na sua presença. E quem é que, o versículo 4, do versículo 24, do capítulo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Não há aqui nenhuma contradição. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e ele diz uma coisa, melhor, ele diz duas coisas que muitos usam para negar inclusivamente que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus, que tem falhas. E uma das falhas que é apontada, uma das contradições que é apontada é esta. No capítulo 3 de Filipenses, no versículo 15, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, nós somos perfeitos. Mas, um pouco antes, ele diz, no versículo 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então ele diz, num lado, somos perfeitos, estamos perfeitos, e no outro diz, não que eu já tenha obtido a perfeição. Então, em que é que nós ficamos? Ficamos nas duas coisas. Por um lado, nós estamos perfeitos em Cristo. Por outro lado, essa perfeição não significa impecabilidade nos dias de hoje. Significa santidade total e completa quando chegamos à presença de Deus. Hoje, estamos na santificação prática. Temos um alvo. Prosseguimos para alcançar a perfeição. Mas, por outro lado, sabemos que estamos perfeitos em Cristo porque o sangue de Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. Paulo, nesta fase, ele não corria atrás do pecado. O pecado corria atrás dele e às vezes apanhava e derrubava, como estava nesta derrubada a nós. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Estou a citar um versículo que se encontra na epístola da carta de Judas. Mas ele fazia uma coisa que nós temos que fazer também. Ele tinha uma consciência sensível e tentava que a sua consciência fosse limpa aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E quando ele pecava, ele fazia uma coisa que os homens de Deus fazem. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa alcançar a misericórdia e volta a ter a alegria da salvação que temos em Cristo e podemos viver em comunhão com Deus e pela fé vermos a Deus nos dias de hoje. Dependência. Eu prossigo. Na plena certeza de que agora ando por fé. Na eternidade andarei por vista. Hoje sou bem-aventurado porque o meu coração foi limpo pelo sangue do Calvário. E posso viver em comunhão com Deus e assim ver a Deus. Na eternidade,
As portas eternas da glória se abrirão para aqueles que foram limpos pelo sangue da cruz. E veremos a Deus. E ficaremos para todo sempre, por essa eternidade fora, pelos séculos dos séculos, vivendo na bem-aventurança de um lugar santo, na presença de um Deus que é 3 vezes santo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.